Boa tarde, pessoal. Vamos começar hoje, então, mais um webinar da disciplina de Radiologia. Hoje eu vou comentar sobre as ênteses, que seria a primeira parte de uma aula em que eu vou abordar o papel das entesopatias na febre chikungunya, especificamente, mas o entendimento disso ele passa pelo conhecimento das noções básicas das ênteses e entesopatias em outras doenças. Essa aula eu dividi no conceito de êntese e o conceito tradicional. Depois eu vou comentar sobre as ideias de dois pesquisadores europeus, Benjamin e McGonigal, que vêm fazendo trabalhos em entesopatias, entesites, na anatomia da êntese já desde o início desse século. Depois mostrar os aspectos radiológicos das entesopatias mais comuns. A parte de entesopatia na febre chikungunya, eu vou dar numa segunda parte da aula que não será hoje e vou enfatizar os pontos principais do que for falado hoje. Primeiro, o que é êntese? Êntese é um tecido que intermedia a ligação dos tendões ou de ligamentos ou de cápsulas à superfície óssea, ao osso subcondral. Então, essas estruturas, tendões, ligamentos, cápsulas, elas não se ligam diretamente à superfície óssea. Existe um tecido que faz a mediação dessa ligação com o osso subcondral. E a gente vai ver o porquê disso. Nós temos aqui a imagem da inserção distal do tríceps. Eu já até abordei sobre essa inserção especificamente em um webinar anterior, sobre o estudo do aparelho insercional distal do tríceps, mas ali no meio uma peça anatômica cortada no plano sagital, em que eu vejo aquela seta branca apontando a inserção do tendão central do tríceps na região do olecrano. À direita, a imagem de ressonância magnética correspondente, então aquela estrutura mais escura, com sinal baixo, é o tendão central. Esse tendão central, portanto, ele se insere no olecrano por meio de uma êntese. Então, a parte distal desse tendão é a êntese tricipital. E ali à esquerda, a mesma imagem em ultrassonografia no plano sagital, mostrando o tendão central com uma ecogenicidade maior. Ele é mais esbranquiçado, bem superficial, e ele afila para se inserir no olecrano, a região da êntese. Então, a êntese é exatamente isso. Anatomicamente, do ponto de vista tradicional, é a inserção de um tendão, de um ligamento, de uma cápsula numa superfície óssea. Essa é uma imagem de histologia em que eu tenho um recorte parcial de uma êntese. Ali na extremidade direita, o B é de bone, então ali é superfície óssea, é o chamado osso subcondral. Depois eu tenho uma camada de fibrocartilagem, que é um tecido que existe no interior da êntese, apontado ali por FC. Essa fibrocartilagem, ela pode ser calcificada ou não calcificada. Essa fibrocartilagem que se encontra adjacente ao osso bone, ela é calcificada. A outra zona que vem ali na extremidade esquerda, onde está abreviado UF, é de uncalcified fibrocartilage. Isto é a parte não calcificada da fibrocartilagem. No meio da parte calcificada e não calcificada, a gente encontra aquela linha irregular, nomeada em T, de tide mark, que seria o limite entre a zona calcificada e a não calcificada da fibrocartilagem. E não mostrado aqui no slide, a gente teria mais, se pudesse avançar mais para a esquerda, uma zona densa de tecido conjuntivo, que é composto pela própria matriz tendínea. Então, a gente tem 4 zonas nessa fibrocartilagem entesial.
A primeira seria essa zona de tecido conjuntivo denso, que é o próprio tendão. A segunda é uma zona não calcificada de fibrocartilagem. A terceira é a zona calcificada. E a quarta seria a zona de osso subcondral. Então, essa é a estrutura de uma êntese fibrocartilaginosa. Uma coisa importante que vocês devem ter conhecimento é que essas ênteses elas podem ser subdivididas em dois tipos. Uma êntese fibrocartilaginosa, que é esse exemplo que eu estou mostrando, e uma êntese puramente fibrosa. As ênteses fibrocartilaginosas, em geral, são aquelas que se inserem nas extremidades, nas epífises dos ossos longos, por exemplo. Então, a êntese, por exemplo, do tríceps é uma êntese fibrocartilaginosa. As ênteses fibrosas são aquelas que se inserem na diáfise, longe da articulação. Um exemplo clássico é a êntese do músculo deltoide, no ombro. Então, a inserção distal do deltoide se faz na diáfise do húmero, longe do ponto de articulação. Diferente, por exemplo, dos tendões dos músculos do manguito rotador do ombro, supraespinal, infraespinal, subescapular, que se inserem nos tubérculos maior e menor do húmero. Essas são ênteses fibrocartilaginosas do manguito. Então, esses dois tipos de ênteses se distribuem ao longo do corpo. Uma fibrocartilaginosa, que se insere nas epífises, tradicionalmente, e uma fibrosa, que se insere na diáfise dos ossos longos, por exemplo. As ênteses que se encontram mais frequentemente comprometidas são as ênteses fibrocartilaginosas. Então, aquelas doenças que se caracterizam pelo achado de entesite, espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite reativa, artrite secundária, doença intestinal, por exemplo, doença de Crohn. Essas ênteses comprometidas nessas doenças espondiloartropáticas tradicionalmente são ênteses fibrocartilaginosas, como essa mostrada aqui no esquema do slide. Eu tenho uma outra imagem de uma êntese fibrocartilaginosa. Ali, em vermelho, a gente nota o osso subcondral, bed bone, e em azul é a zona de fibrocartilagem calcificada. É aquela terceira zona da êntese fibrocartilaginosa. E observem que, normalmente, essa zona de fibrocartilagem calcificada, ela avança em direção ao osso subcondral. Ela não faz apenas um limite. Então, se eu perceber bem, ela faz como se fossem digitações para dentro do osso subcondral. Isso é um mecanismo que o organismo utiliza para dissipar parte da tensão a que é submetida a êntese nesses locais em direção ao osso. Então, aquela pressão mecânica, ela meio que se distribui por meio dessas digitações da fibrocartilagem óssea em direção ao próprio osso subcondral. Isso é um mecanismo de dissipação da tensão. O outro mecanismo se dá por aquele limite, aquele tide mark entre a zona calcificada e a zona não calcificada. Aquele limite ele também ajuda a diminuir a tensão mecânica própria do tendão quando é transmitido para a superfície óssea. Observem que toda vez que você tem estruturas com densidades muito diferentes, como um tendão e um osso, é necessário que haja um mecanismo de dissipação daquela pressão mecânica do tendão no osso ou vice-versa. E esse mecanismo é dado exatamente pela êntese. É essa a função dela. O segundo conceito importante, além desse da êntese, é o que é o órgão êntese e o que é o complexo sinóvio entesial. Então, nós vimos que o conceito de êntese, tradicionalmente, envolve a inserção de alguma coisa, por exemplo, um tendão, na superfície óssea. Só que esses dois pesquisadores
principalmente Benjamin, eles descobriram por meio de estudos anátomo-radiológicos que a êntese não se limita apenas à inserção do tendão no osso, por exemplo. Existem outras estruturas em volta dessa inserção que são importantes nesse papel de atenuação, de dissipação dessa tensão que eu comentei anteriormente. Ali do lado esquerdo, a gente vê uma imagem da articulação do cotovelo, seria a região anterior do cotovelo, e em verde nós temos a cabeça curta do bíceps, e em azul a cabeça longa do bíceps, isto é, as porções distais do músculo bíceps braquial. Então as duas cabeças se juntam para inserir naquela região mais distal, que é a tuberosidade radial. Na prática, esses dois tendões eles se inserem como um tendão único. Tanto é que nos exames de radiologia, de ultrassom, de ressonância magnética, a gente vê praticamente uma inserção única ali na tuberosidade radial. E a gente vai utilizar esse exemplo da inserção distal do bíceps braquial para exemplificar os conceitos de órgão êntese, por exemplo. Então, ali no esquema do lado direito, nós temos um corte no plano sagital. Então, aquela estrutura achurada em branco, com aquela malha no seu interior, é o osso, é a superfície óssea com o osso trabeculado no interior. Seria a imagem da tuberosidade radial, representada a parte óssea por aquelas linhas brancas. Acima, em vermelho, eu tenho a porção distal do tendão bíceps braquial e a sua inserção que se encurva em direção à tuberosidade radial. Abaixo, entre o tendão bicipital e a superfície óssea, a gente tem uma estrutura sinovial que é a bolsa bicipital, ou a bolsa bicipital. Então, existe ali uma estrutura de amortecimento entre o osso e o tendão, que é a bolsa bicipital. E observem também aquelas estruturas em verde, tanto no lado tendíneo quanto no lado ósseo, que são fibrocartilagens. Semelhantes àquelas fibrocartilagens histológicas que eu mostrei anteriormente, são fibrocartilagens que existem tanto do lado tendíneo como do lado ósseo. Então, notem que a êntese, a inserção de um tendão na superfície óssea, não se basta apenas pelo fato de existir o osso e existir o tendão. Então, eu tenho uma estrutura sinovial, que é a bursa, e tenho fibrocartilagens específicas, tanto do lado tendíneo quanto do lado ósseo, que ajudam a dissipar essa tensão que existe entre o osso e o tendão. Então é uma noção muito mais complexa do que é êntese. E isso é o chamado órgão êntese de Benjamin. Os componentes tradicionais, isto é, o tendão e o osso subcondral, somados aos componentes peritendíneos, no caso, a bolsa sinovial, as fibrocartilagens específicas e, em diversos locais, a gordura que preenche esses espaços em torno do tendão também faz parte do órgão êntese. Um detalhe importante nesse mecanismo do órgão êntese, isso acontece em alguns locais especificamente, por exemplo, a tuberosidade radial é um deles, o calcâneo lá embaixo, onde se insere o Aquiles, é outro. A gente nota que a tuberosidade radial ela tem uma configuração meio encurvada, e o tendão, quando se insere, ele acompanha esse ângulo diferenciado da superfície óssea da tuberosidade radial. E nesse local, essa tuberosidade ela age como se fosse uma polia óssea, como se fosse uma roldana ali. Imagina a imagem de uma roldana, uma corda passando por uma roldana, e a roldana tem exatamente essa função de potencializar a força que se emprega na corda e de atenuar também a tensão mecânica, evitando o rompimento da corda. Então, a tuberosidade radial, no local em que se insere o bíceps braquial, ela age como se fosse uma roldana, uma polia óssea em relação ao tendão. Esse é um outro mecanismo também de atenuação das tensões que existem entre o tendão e a superfície do osso naquele local. E faz parte também
do conceito de órgão-êntese. Nós temos aqui uma imagem do pé da região posterior, notando-se ali bem destacado o osso calcâneo e a inserção distal do tendão de Aquiles, né? Aquela estrutura preta ali, ou com sinal baixo, que se insere na tuberosidade do calcâneo. Então, nós temos ali o Aquiles, compondo uma das partes do órgão-êntese da inserção aquiliana. Ali nós temos uma fibrocartilagem em verde, na porção distal do tendão. Essas fibrocartilagens tendíneas são conhecidas como fibrocartilagens sesamóideas, também faz parte do órgão-êntese. Em amarelo, do lado do osso subcondral do calcâneo, nós temos outra fibrocartilagem, que é a fibrocartilagem periosteal, faz parte também do órgão-êntese. E no meio, ali, se insinuando entre as duas cartilagens, ou melhor, fibrocartilagens, nós temos a bolsa retrocalcânea, que é um espaço sinovial. Achurado em laranja, nós temos a gordura de Cagé. Como eu falei anteriormente, a gordura peritendínea também faz parte desse mecanismo de atenuação das tensões na êntese distal. Então, a gordura de Cagé, ela faz parte do órgão-êntese aquiliano. Então, aqui nós temos toda a representação do que seria um órgão-êntese aquiliano, com a gordura, as fibrocartilagens específicas, o tendão, a bolsa e a superfície óssea. Se você fizer uma comparação com aquela imagem anterior da tuberosidade radial, essa região do calcâneo também funciona como uma polia óssea em relação ao tendão de Aquiles, facilitando a atenuação da tensão nessa região tendínea. O outro conceito de Benjamin, que é o conceito de complexo sinóvio entesial, refere-se ao fato de que, nesses locais, você sempre tem uma estrutura sinovial, uma cavidade sinovial associada à inserção tendínea, a uma êntese. Então, a êntese e a cavidade sinovial, elas estão quase sempre associadas nos locais em que existe o órgão êntese. Então, os distúrbios da êntese, as alterações, as lesões da êntese, elas acabam se refletindo nessas cavidades sinoviais. No caso aqui do Aquiles, na bolsa retrocalcânea, levando à bursite secundária. Então, existe um mecanismo de lesões, e isso é comum, por exemplo, com o passar da idade. Você pega um doente de 60 anos, 70 anos, faz um exame de ultrassom, ressonância magnética, e você vai ver que essas regiões profundas, por exemplo, do tendão de Aquiles, elas já apresentam microroturas, isto é, lesões dessa fibrocartilagem sesamóide. Secundariamente, essas alterações mecânicas das ênteses, existe uma teoria que diz que isso provoca a liberação de mediadores que estimulam o processo inflamatório na cavidade sinovial adjacente. Então, essas sinovites, entre aspas, elas seriam secundárias a um distúrbio que se originaria de forma mecânica numa êntese adjacente. Esse é um dos pilares do conceito de complexo sinóvio entesial, da ligação íntima que existe entre uma cavidade sinovial, pode ser uma bursa, pode ser uma cavidade sinovial tradicional, joelho, por exemplo, cavidade sinovial do cotovelo, qualquer cavidade sinovial, e as ênteses que se encontram ao seu redor. Um outro conceito importante de Benjamin é o conceito de êntese funcional. Então, a êntese tradicional que nós vimos, ela pressupõe que existe uma inserção numa superfície óssea. No conceito de êntese funcional, você não tem uma inserção. Vamos tomar como exemplo, por exemplo, o trajeto daquele tendão verde com múltiplos braços, que é o tendão tibial posterior. Note que o tendão tibial posterior, naquela caixinha ali achurada em laranja, ele faz o contorno em relação ao maléolo medial da tíbia. Então, existe uma superfície de contato entre o maléolo medial e o tendão que está passando ao redor. E ali é um ponto de atrito, é um ponto de pressão mecânica. Mas, professor, não tem uma inserção ali. Sim, não tem uma inserção, mas existe um ponto de
pressão mecânica ali. Inclusive, aquele maléolo, ele funciona como uma polia óssea, como aquelas polias que nós vimos no exemplo que eu dei da inserção do bíceps. Então, funcionalmente, essa região representada pela caixinha, ela funciona como uma êntese, porque eu tenho a superfície de um tendão que faz o contorno em relação a uma superfície óssea, existe um atrito e existe um mecanismo de polia em relação ao trajeto desse tendão. Se a gente conseguisse ampliar artificialmente aquela região da caixinha, nós veríamos em azul a superfície, a matriz óssea no maléolo medial e em vermelho o tendão passando em volta, fazendo aquela deflexão. Se pudéssemos olhar com mais detalhes, a gente veria que existiria uma fibrocartilagem sesamoide, tendínea, ali representada em preto, e uma outra fibrocartilagem periosteal, na matriz óssea subcondral azul do maléolo medial. Então, nesse local, existem duas fibrocartilagens, como existem naquelas inserções distais, por exemplo, do Aquiles e do bíceps braquial. Existe uma inserção tendínea nesse local? Não, não existe. Mas os componentes do órgão êntese, eles se encontram presentes aí. E os dois principais, inclusive, estão presentes, que são as fibrocartilagens tendínea ou sesamoide e a fibrocartilagem óssea. Então, esse local é um local passível de você ter quadros, por exemplo, de entesites, que são conhecidos como entesites funcionais, apesar de não existir uma inserção tendínea clássica nesse local. Eu tenho 3 representações aqui de uma ressonância magnética de dedo da mão. À direita um corte sagital, no meio e à esquerda são cortes coronais. Naquela imagem do lado direito, a gente nota, apontado ali pela seta branca, um tendão, que é o tendão extensor. Esse tendão extensor, a banda central dele se insere ali na falange distal. E a gente nota, perto da seta branca, uma área mais esbranquiçada, com sinal aumentado, que é exatamente uma fibrocartilagem. Essa fibrocartilagem ela se encontra alterada, por isso está branco ali. Então eu tenho uma lesão de tendão, de êntese, de fibrocartilagem naquele local. As cabeças de seta, nessa imagem da direita, elas apontam para a distensão da cavidade articular entre a falange média e a falange distal desse dedo, aquela área esbranquiçada, impregnada pelo meio de contraste. Exatamente é um processo de sinovite que acompanha essa lesão da êntese distal. Então eu tenho uma entesite distal, extensora, e uma sinovite secundária que acompanha esse processo. No meio, nesse exemplo do corte coronal, dessa ressonância, eu tenho as cabeças de seta apontando um ligamento colateral entre os dois segmentos, da falange média e da falange distal, e as setas apontam, olha, para a matriz óssea em que ela se encontra com um sinal aumentado. O sinal normal do osso, na ressonância, nessa sequência, que é um T1 com saturação de gordura, é aquela área escurecida que eu vejo ali na ponta da falange. Então ali seria o sinal normal da matriz óssea. Apontado pelas setas brancas, tanto no lado falângico distal como no lado falângico médio, eu tenho um aumento de sinal do osso subcondral. Eu tenho uma área de osteite. Então a osteite é um outro sinal secundário que acompanha as lesões dessas entesites. Então, além da sinovite, eu posso ter também a alteração da matriz óssea, o que constitui uma osteite. Se vocês se lembrarem daquelas primeiras imagens histológicas da zona de transição entre a fibrocartilagem calcificada e o osso subcondral, vão lembrar que essa fibrocartilagem ela se interdigita na matriz óssea. E é por isso que eu tenho essas osteites secundárias à alteração da êntese. Ali do lado esquerdo a mesma coisa. Eu estou vendo apontado ali por aquela seta inclinada para cima um ligamento colateral. A seta inclinada para baixo aponta a distensão da cavidade sinovial. Eu tenho uma sinovite dessa articulação.
interfalângica distal. A cabeça de seta aponta a osteite que acompanha a lesão da inserção distal desse ligamento, e aqueles asteriscos é o componente de partes moles edemaciado, inflamado, que se encontra ao redor desse ligamento. Então eu tenho um comprometimento de várias estruturas do chamado órgão êntese, né? Então notem que a noção de órgão êntese, ela se ajusta, ela se encaixa muito bem no entendimento da inflamação dessas ênteses distais, tanto ligamentar como tendinha, nesses exemplos aqui. Essas são imagens de ultrassonografia. Do lado direito é dedo da mão, do lado esquerdo embaixo também é dedo da mão distal, e o lado esquerdo em cima é o hallux, é o dedo do pé, primeiro pododáctilo. Começando ali pela imagem à direita, eu noto, olha, achurado em laranja o trajeto de um tendão. E observem que esse tendão ele tem uma área espessada ali no meio, olha, relacionada com a articulação de uma falange média e outra distal. Essa área espessada é uma área de comprometimento do tendão, é uma área de entesite funcional, porque eu não tenho inserção naquele local, mas as fibrocartilagens daquele tendão e do osso se encontram comprometidas naquele local. Aqueles pontos vermelhos que se encontram ali em volta é para mostrar exatamente o aumento do fluxo vascular por inflamação das partes moles peritendinhas. Então eu tenho uma celulite em volta do tendão, que é um processo que também acompanha a entesite. Celulite mostrada pelo, no caso, Doppler, né? O Doppler que acompanha a ultrassonografia. Nessa imagem, ali em vermelho, as fibrocartilagens, óssea e tendínea. Nessa imagem aqui, à esquerda inferior, achurada em vermelho, eu tenho o trajeto da banda central de um tendão extensor e ele se inserindo ali, olha, na falange distal. Aquela área mais preta, mais hipoecóica e espessada é exatamente uma área de entesite distal tradicional. Então eu tenho um espessamento daquele tendão distal exatamente por um processo inflamatório numa êntese. Em cima, eu tenho ali achurado em vermelho o trajeto do tendão extensor longo do hallux, se inserindo na falange distal ali do hallux. Em azul, eu tenho a cavidade sinovial metatarso-falângica, distendida, inflamada. Eu tenho uma sinovite, portanto. E em laranja é uma área de infiltração da gordura em torno daquele tendão. É uma área de celulite. Então eu tenho uma entesite distal desse extensor longo do hallux, com uma sinovite representada em azul e uma celulite em laranja. Então esses são exemplos de entesites, tanto tradicional como funcional, em regiões de quirodáctilo e pododáctilo. Um outro exemplo de entesite funcional no paciente que tinha artrite psoriática. A característica, que seria, na verdade, o selo dessas espondiloartropatias, e a artrite psoriática é uma delas, a espondilite anquilosante é outra, é exatamente o fato dessas doenças cursarem com entesite. Então, eu tenho ali a superfície de duas falanges, aquele ET é o tendão extensor, e aqueles asteriscos em volta é exatamente a gordura, a estrutura de partes moles em volta daquele tendão. E nota que justamente nesse local, onde provavelmente o dedo deve se encontrar inchado, edemaciado no exame físico, eu tenho, olha, aquele fluxo muito aumentado pelo Doppler embaixo. Então eu jogo o Doppler ali naquela região e eu noto, olha, muitos vasos em torno do trajeto daquele tendão, sinalizando um processo inflamatório importante em torno daquela êntese funcional, né? O conceito de êntese funcional. Observem ali do lado esquerdo, no exame físico, apontado pelas setas, um edema, um aumento de volume na região distal, naqueles dois dedos ali, o segundo e o terceiro, mas notem principalmente o segundo, o indicador. Ali pelo exame físico é difícil você dizer
se é uma entesite, se é uma sinovite, se é uma tenossinovite, o que é exatamente aquilo, ou se é uma celulite. Então você palpa aquela região do dedo, ele tem dor, o paciente tem dor, mas a diferenciação disso pelo exame físico, da onde se encontra esse processo inflamatório, é difícil. Na radiografia simples, apontada ali pela seta, eu noto que existe uma alteração da articulação interfalângica distal do dedo indicador. A gente observa que existe uma irregularidade do osso subcondral, uma esclerose do osso subcondral, pequenas áreas de proliferação óssea, olha, na base daquela falange, então já existe alteração estrutural ali. E quando a gente vai para o exame de ultrassonografia, aquele corte à direita lá no alto, a gente nota a inserção do tendão extensor distal, a banda central dele, e apontado pela seta, aquela área escura hipoecóica, é uma área de infiltração peritendinha. Isto é, eu tenho uma entesite distal ali naquela região da inserção do tendão. Embaixo, quando eu jogo o Doppler, nota como é que existe uma vascularização aumentada ao redor do trajeto do tendão. Isso é um corte sagital. Então, pelo exame de imagem, eu consigo dizer o que está acontecendo naquele edema que eu vejo ali no exame físico. Então, eu consigo passar essa informação para o clínico, que é uma entesite distal da banda central do tendão extensor do indicador. Olha, essa é uma ressonância magnética do pé. E um outro local comum de acometimento entesopático é a chamada fáscia plantar, aponeurose plantar do pé. Então, superficialmente, as camadas musculares da planta do pé, eu tenho uma estrutura de tecido conjuntivo, que é uma fáscia, e essa fáscia ela se insere na porção inferior do calcâneo. É muito comum em pacientes, por exemplo, que são praticantes de corrida, eles apresentarem, vez por outra, dor na região calcânea, na porção plantar calcânea. E isso acontece exatamente pelo trauma mecânico contra a inserção da aponeurose plantar, da fáscia plantar. E a representação radiológica disso, uma ressonância magnética, por exemplo, é o que eu encontro ali. Aquela região à direita, por exemplo, na imagem à direita, apontada pelas setas brancas, eu tenho a fáscia. Nota que ela se encontra mais esbranquiçada ali naquela região, um sinal aumentado, próximo à inserção. E em torno dela, eu tenho aquela infiltração de partes moles perifacial, periaponeurótica, aquele comprometimento em torno da fáscia, semelhante ao que ocorre naqueles processos de entesite dos dedos que nós vimos anteriormente. Então eu tenho uma fascite plantar representada por esse aumento de sinal da inserção da fáscia e o edema de tecidos moles em torno da inserção da fáscia. A mesma coisa aqui, por exemplo, nessa imagem em perfil do pé, uma ressonância em perfil da região posterior do pé, em que eu noto ali a tuberosidade do calcâneo, e à direita, principalmente, observem ali a cabeça de seta mostrando uma área de edema ósseo na tuberosidade do calcâneo, onde o Aquiles ele se insere. O Aquiles ele é mais bem visto na imagem da esquerda ali, aquela estrutura preta se inserindo na tuberosidade calcânea, estrutura com sinal baixo ali. E entre o Aquiles e a tuberosidade do calcâneo, a gente nota, apontado ali pela seta do lado direito, uma área de impregnação do meio de contraste, que na verdade é uma área de sinóvia, que é exatamente a bursa retrocalcânea. Então, se vocês lembrarem daqueles componentes do órgão êntese aquiliano, eu tenho uma alteração da êntese distal do Aquiles, eu tenho uma distensão da bursa retrocalcânea e tenho uma osteite da tuberosidade do calcâneo. Então, tenho todos os componentes de uma entesite distal do Aquiles, visto pela ressonância magnética. A ultrassonografia ela mostra sinais muito semelhantes. Aqui, por exemplo, a gente nota a inserção distal do Aquiles na tuberosidade do calcâneo. Aquelas linhas brancas hiperecóicas que se encontram no interior do tendão são áreas de calcificação
é o que nós chamamos de entesófito. É importante lembrar que toda vez que você agride essa região distal da êntese, há uma proliferação óssea natural, há uma reação natural do organismo fazendo calcificação. E a calcificação é exatamente naqueles locais em que a fibrocartilagem ela se interdigita no osso subcondral. Então é comum que eu tenha essas calcificações, esses entesófitos, nessa região distal de uma êntese, no caso aqui da êntese aquiliana. Observem também que, além do espessamento da êntese, além dos entesófitos, eu tenho também aquela área preta, perto do tendão, próximo à tuberosidade calcânea, que é a extensão da bolsa retrocalcânea. Eu tenho uma bursite. Então, a ultrassonografia mostrando os mesmos componentes do órgão êntese aquiliano. Um outro processo de comprometimento da êntese aquiliana. A gente nota naquela radiografia, apontado pela seta vermelha, um grande entesófito, né, que a gente consegue ver pelo ultrassom, pela ressonância magnética, mas no raio-x fica muito patente isso, aquela área de proliferação. Então, lembrar que é uma reação natural do organismo, é uma agressão da êntese distal. A seta verde, na verdade, aponta uma deformidade da tuberosidade calcânea, que é chamada deformidade de Haglund. Eu não vou comentar isso, não. É uma outra, na verdade, uma outra entidade que está associada também a essas tendinites do Aquiles, mas é uma deformidade da tuberosidade calcânea. Não vem ao caso para o entendimento do que eu quero mostrar aqui. A imagem de ultrassom do lado direito, aquele entesófito grande do raio-x aparecendo ali no ultrassom naquelas setas vermelhas, e o próprio tendão espessado quando ele chega ali para se inserir. Eu tenho uma área de entesite. A imagem de ultrassom esquerda direita, lá no alto, eu noto, olha, presença de vasos na região distal da êntese aquiliana, mostrando que existe um processo inflamatório naquela região. Na verdade, em volta daquela região, porque a êntese propriamente dita, ela é avascular. A êntese, normalmente, ela não é vascularizada, então os vasos, eles se encontram ao redor da êntese. Ela pode até apresentar vasos com o passar do tempo, com o passar da idade, mas originalmente a êntese ela é uma estrutura avascular. Ali eu tenho uma imagem em perfil do calcâneo, do osso calcâneo, e apontado pela seta também um entesófito na inserção da aponeurose plantar. Na verdade, esse entesófito plantar, ele pode se encontrar tanto na aponeurose plantar, na face plantar, como um tendão que se insere ali, que é o tendão flexor curto dos dedos. Ele se insere junto com a aponeurose. É até mais comum que o entesófito seja do tendão do que da própria aponeurose. No entanto, é uma imagem muito clássica disso na radiografia de calcâneo. Né? Esse esporão calcâneo plantar é muito clássico desses entesófitos de aponeurose ou do tendão flexor curto dos dedos, que é o que a gente vê aqui na imagem de ultrassom. Em vermelho, eu tenho a inserção da aponeurose plantar na superfície inferior do calcâneo, e ali em azul eu tenho um entesófito na inserção da aponeurose. Então é um achado bastante comum e também consequência dos processos degenerativos da êntese da face plantar. Aqui um outro paciente que tinha uma fascite plantar pela ultrassonografia. A gente observa, olha, apontado pelas setas vermelhas, o trajeto da face plantar até a sua inserção ali na parte inferior do calcâneo. E ali apontado em verde, essa área escura, acima ali da inserção, é uma área de edema em torno da fáscia. Então a inserção da fáscia propriamente dita, ela nem se encontra muito espessada, não. Se fosse medir a espessura daquela inserção, acho que daria até próximo do normal. Mas o que chama atenção no exame é exatamente aquela, apontada pela seta verde, aquela área em torno da inserção da fáscia, que é uma área de edema. Então, eu tenho uma fascite plantar visto por esse edema. Compara ali na imagem superior a imagem da fáscia plantar direita, apontada pela seta verde, com a fáscia plantar esquerda, que se encontrava normal. Então, fica destacado aquele edema em torno da fáscia, aquela alteração do componente do órgão êntese da fáscia plantar. Esse outro exemplo, sim, eu tenho um espessamento bem evidente ali da inserção da aponeurose plantar,
Inclusive, olha, se a gente for olhar a ecogenicidade, a cor da inserção dessa fáscia, ela se encontra bem mais escurecida, bem mais hipoecóica do que o normal. Um paciente que tinha um quadro clínico de fascite plantar. A mesma coisa aqui, um outro dente com fascite plantar, as setas verdes apontando, olha, a estrutura toda alterada do terço posterior da fáscia e também da inserção. Se você acompanhar o trajeto dessa face alterada indo lá para frente, para a direita, a gente nota o aspecto normal dela e próximo à inserção no calcâneo, aquela área escurecida, extensa, que é uma área de fascite plantar. Um outro exemplo de fascite plantar aqui também, e um outro exemplo pela ressonância magnética, né? Como você tem ali um edema em torno da fáscia, aquele osso da parte inferior do calcâneo também se encontra meio edemaciado, tem um pouco de osteite, e a face propriamente dita também se encontra espessada, apontado pelas setas vermelhas. Todos sinais de entesite. Mais outra imagem de uma entesite distal do Aquiles, um grande entesófito ali na radiografia em perfil do calcâneo, e a ultrassonografia, a primeira imagem lá em cima à direita, mostrando, olha, o tendão de Aquiles, a íntese dele espessada, e a imagem abaixo à direita, que é um corte transversal da íntese do Aquiles, mostrando a calcificação do entesófito. Um outro exemplo em que eu tenho, olha, a imagem do Doppler evidenciando o processo inflamatório na bolsa retrocalcânea do Aquiles. Aqui eu tenho outro doente que apresentava um quadro de entesopatia do Aquiles. Esse é um doente que tinha um quadro de espondilite anquilosante. Então, na espondilite anquilosante, nas formas mais periféricas, eu tenho um comprometimento dessas ênteses. Então, aqui do lado direito, no alto, eu tenho, olha, um espessamento da face plantar, achurado ali em amarelo. Embaixo eu tenho ali, olha, o tendão de Aquiles espessado na inserção na tuberosidade calcânea, uma entesopatia do Aquiles, nesse sujeito que tinha uma espondilite anquilosante. Ali no alto, à esquerda, eu noto o aspecto do tendão de Aquiles normal, no tornozelo esquerdo, e no tornozelo direito a gente nota um borrão apontado pelas setas vermelhas, olha. Exatamente uma entesopatia do Aquiles. E embaixo, o aspecto do tendão de Aquiles, o tornozelo direito, e aquele borrão da gordura de KG, da gordura peritendínea, toda infiltrada, toda esbranquiçada, toda ecogênica, acompanhando essa entesopatia. Ali apontado em verde, a gordura infiltrada, portanto. Um outro paciente que apresentava uma entesopatia do Aquiles, o que se destacava aqui no caso, ali do lado direito, comparado com o esquerdo normal, é exatamente a bursite retrocalcânea. Então, é a sinovite que chama atenção nesse processo de entesopatia distal. Apontado em vermelho, eu tenho o tendão de Aquiles. E em verde, a bolsa retrocalcânea distendida. Essa é uma imagem dinâmica, um vídeo da inserção distal de um tendão de Aquiles. Olha lá, eu observo o tendão inserindo ali na tuberosidade do calcâneo, que é aquela linha branca, é a cortical, é o osso subcondral do calcâneo. Por cima eu tenho um tendão de Aquiles alterado, ele está espessado, ele tem uma ecogenicidade alterada, e aquela área preta ali, olha, é exatamente a bolsa retrocalcânea distendida. Eu tenho uma sinovite que acompanha esse processo de alteração da êntese distal. Se vocês notarem bem, a gordura que se encontra em volta daquela bolsa está toda esbranquiçada, toda infiltrada. Então eu tenho também uma infiltração da gordura retrocalcânea. E nessa imagem aqui a gente observa, olha, umas linhas brancas na inserção do tendão de Aquiles, aqui, por exemplo, que é exatamente aqueles entesófitos, que é uma reação do organismo normal a essa agressão da êntese distal. Um outro tendão em que você pode ter um processo de entesite é o tendão tibial anterior. Ele tem uma inserção
tanto no primeiro metatarsal como no primeiro cuneiforme, é ali do lado direito, comparado com o esquerdo, a gente nota um espessamento nítido daquele tendão da inserção distal. Tem uma entesite distal do tibial anterior. Um outro local que você pode ter esse processo de entesite é a inserção do tendão tibial posterior. Aqui um quadro comparativo do lado esquerdo e do lado direito. Então a gente nota que o lado esquerdo ele se encontra inserido normalmente, a espessura é normal, e o lado direito, olha, ele está meio gordo ali naquela região próxima à íntese distal. Então eu tenho uma entesite distal do tendão tibial posterior do lado direito. Agora, do lado esquerdo, a gente vai observar uma coisa interessante. Eu tenho ali na ponta da inserção do tendão o osso subcondral do osso navicular, que é onde esse tendão se insere, e do lado esquerdo a gente nota uma segunda estrutura óssea próxima àquele navicular. Aqui é um osso acessório que, na verdade, é uma calcificação da fibrocartilagem sesamoide, da fibrocartilagem tendínea do tibial posterior. Então, se constituiu uma variação anatômica. Então, eventualmente, aquela fibrocartilagem sesamoide, a tendínea que eu mostrei lá no início, ela pode se calcificar e assumir o aspecto de um osso acessório na radiografia simples, na ressonância ou no exame de ultrassonografia. Olha o que está acontecendo aqui nessa imagem de ressonância. Do lado direito é um plano sagital em que eu tenho, olha, aquele TP, que é o tendão tibial posterior, uma das inserções dele feita ali no osso navicular, representado pelo aquele N, e aquele outro osso ali apontado pela seta é um osso acessório, que na verdade é a calcificação da fibrocartilagem sesamoide desse tibial posterior. Do lado esquerdo, uma imagem no plano axial, mostrado ali pela seta vermelha, aquele osso acessório que é a calcificação da fibrocartilagem sesamoide do tibial posterior. Uma imagem de um modelo de Play-Doh mostrando, olha, em verde, o tendão tibial posterior. Ele vem lá de cima, faz a volta no maléolo medial e ele tem diversos braços de inserção, né? Braço calcâneo, um braço navicular, um braço ali no cuboide. Então ele tem no cuneiforme, desculpa, nos outros metatarsais. Esse tendão tibial posterior ele tem diversos braços de inserção. Mas ali no navicular, particularmente, eu tenho uma fibrocartilagem sesamoide do tendão tibial posterior, na interface do tendão com o osso navicular, ali apontado por aquela imagem em branco, e eventualmente essa fibrocartilagem ela se calcifica. Os autores até criaram uma classificação para caracterizar esse osso navicular acessório. Então, tipo 1 é aquele que nós vimos que ele se encontra separado do navicular primário, né? Se encontra ali um gap entre a fibrocartilagem calcificada e o navicular. O tipo 2, eu tenho uma fusão parcial, então a fibrocartilagem ela emite prolongamentos em direção ao osso navicular primário, então eu tenho uma fusão parcial. E no tipo 3, eu tenho a fusão total desse osso navicular acessório, formando aquela proeminência ali apontada pela seta na imagem à direita, né? Então, assim, em locais como esse, por exemplo, eventualmente o doente ele pode ter dor naquele local em virtude da presença da calcificação da fibrocartilagem sesamoide do tibial posterior. Aqui nós temos o plano sagital do joelho, da região infrapatelar. À direita eu tenho a parte distal, do lado esquerdo seria a parte proximal, e do lado esquerdo eu noto a inserção na tuberosidade da tíbia e apontado pela seta vermelha uma área de calcificação. Isso não é um osso acessório, isso é um entesófito num doente que tinha uma entesite patelar. O tendão patelar na parte distal ele se encontra espessado e eu tenho um entesófito associado ali apontado pela seta vermelha. Não confundir isso com nenhum osso acessório ali. Aqui é um doente que ele em 2 exames interessantes, que em 2012, nessa ressonância magnética, um T2 com saturação de gordura,
Lá na inserção distal do tendão patelar não tem nada. É um exame, pelo menos nesse corte, normal. E do lado direito, em 2017, ele tinha sintomatologia na região infrapatelar, tinha dor ali. E a gente nota, olha, o tendão patelar espessado, lá na inserção na tuberosidade da tíbia, e em volta dele aquela área esbranquiçada com o sinal aumentado, é exatamente a infiltração de partes moles da êntese distal do tendão patelar. Né? O tendão patelar é outro tendão que você encontra muita lesão em pacientes esportistas, né? Doentes que trabalham muito com corrida, com saltos, é frequente eles apresentarem essas entesites de tendão patelar. O outro doente que tinha uma entesite patelar, uma ressonância magnética, um plano sagital do joelho, então apontado ali pela seta, aquela área esbranquiçada na porção distal do tendão patelar, é uma área de entesite. E esse tendão, ele também pode fazer quadros de bursite associada, como a gente vê aqui. É o plano sagital da ultrassonografia, a inserção distal do tendão patelar. A êntese ela se encontra levemente espessada, ali aquela área escura, que seria a inserção da êntese, e essa área totalmente preta, líquida, associada ao tendão, é a bursa infrapatelar que se encontra distendida. Então, ele tem uma sinovite associada àquela êntese, exatamente dentro daquela noção do complexo entésio-sinovial, ou sinóvio-entesial, como queiram. Em vermelho o tendão e em amarelo a bursa distendida. Um outro local que comumente a gente verifica esses entesófitos é o tendão do quadríceps. Então, essa é uma imagem no plano sagital de uma ultrassonografia da região suprapatelar, e apontada ali pela seta amarela, eu tenho uma grande calcificação, um grande entesófito na inserção distal do quadríceps, que se encontra levemente espessado. Esse é um doente que, quando eu havia atendido, era um doente triatleta. Ele se queixava de muita dor na região lateral do joelho. E no exame físico, ali apontado pela seta vermelha, a gente já notava um espessamento, um edema esquisito em alguma inserção naquela parte lateral do joelho. Né? Eu tenho ali a patela no meio, o tendão patelar, e descendo lateralmente, apontado pela seta vermelha, eu tenho uma estrutura que se encontrava espessada. Nas imagens de ultrassom, são planos coronais, eu noto ali apontado pela seta vermelha em cima e a seta vermelha embaixo, um comparativo do lado direito com o lado esquerdo, um espessamento da inserção distal de uma estrutura chamada trato iliotibial. O trato iliotibial é um componente como se fosse uma fáscia que sai ali do joelho e vai em direção ao ilíaco, né? Então ele faz a ligação entre dois locais bem diferentes e bem distantes, a margem lateral da tíbia e a superfície ali do ilíaco. Então, eventualmente, em alguns pacientes, você pode ter o espessamento dessas inserções. Ali, no caso, a inserção na localidade do joelho, a inserção distal do trato iliotibial. Olha, uma imagem, um plano coronal, uma ressonância plano coronal, um T2 com saturação de gordura, em que eu vejo apontado pela seta vermelha aquela linha preta que é exatamente o trato iliotibial, a banda iliotibial. E ali eu tenho a inserção distal na tuberosidade da tíbia, só que um pouco mais acima, do lado ali do côndilo femoral, eu noto aquela área toda esbranquiçada entre o trato iliotibial e a superfície do côndilo, que é uma infiltração da gordura que se encontra ali. Então ali é um outro local em que você pode ter lesão desse trato iliotibial, que é o que nós chamamos de síndrome do trato iliotibial, uma lesão bastante comum em corredores. Então você forma como se fosse uma área de infiltração, uma área de bursite ali naquele local, em virtude do contato daquele trato iliotibial com o côndilo femoral. Essa é uma peça de Play-Doh, é uma imagem em perfil do joelho, olha a patela ali na frente, e apontado pelas setas amarelas, eu tenho o trajeto do trato iliotibial. Essa faixa vermelha é exatamente a representação do trato iliotibial. Dá para ver ali a inserção distal dele, na tuberosidade de Gerdy da tíbia, onde aquele triatleta tinha aquela entesite, e também a parte, olha, em que ele faz contato com o côndilo femoral,
nesse último exemplo de ressonância, em que se apresentava uma infiltração da gordura entre o trato e a matriz óssea, a superfície óssea. Um outro local em que esse trato iliotibial ele se encontra em contato também é o grande trocânter do fêmur, quadril. Então, essa região lateral do quadril, se você palpar, você vai notar a superfície óssea do grande trocânter, palpando no exame físico. Ali passa também do lado o trato iliotibial. Esse doente, por exemplo, tinha dor nessa região lateral do quadril. Do lado esquerdo, a gente não encontrava nada de anormal. Isso é um plano coronal da ultrassonografia. E do lado direito, a gente nota, olha, a presença de líquido entre o trato iliotibial e a superfície do grande trocânter, né? Como se fosse aqueles processos de entesite funcional, a gente encontra algo semelhante também ali na região do trato iliotibial. Ele faz algo semelhante como se fosse uma entesite funcional. E a inserção, na verdade, a origem desse trato iliotibial lá em cima, no ilíaco, na crista ilíaca, ela pode também se inflamar, como a gente vê, por exemplo, nessas imagens aqui, um plano coronal da ultrassonografia. Então a gente nota ali o trato iliotibial em vermelho, a inserção dele lá em cima, que se encontra espessada. Aquela área escura é uma área de entesite, da origem do trato iliotibial. E ali a seta vermelha apontando a êntese do trato iliotibial espessada, e aquela linha branca é uma área de calcificação, é como se fosse um entesófito na inserção proximal desse trato iliotibial. Essa imagem de Play-Doh aqui à esquerda, essa faixa amarela é o trato iliotibial. Olha como é que ele faz, no trajeto dele, contato com o grande trocânter ali do fêmur, e lá em cima é onde ele se insere na crista ilíaca. Então, ali, aquele local, era o que se encontrava inflamado aqui nessa imagem de ultrassonografia, olha. Aquela área preta ali espessada, é exatamente lá em cima a inserção desse trato iliotibial. A imagem de ressonância magnética no plano coronal, é um plano de frente, a seta vermelha apontando aquela linha preta, com sinal baixo, inserida ali na crista ilíaca, que é exatamente o trato iliotibial. E essa imagem de Play-Doh à direita, eu tenho o grande trocânter do fêmur, e nota essa faixa amarela, essa estrutura amarela, é exatamente o trato iliotibial. Olha como é que ele passa ali bem perto do grande trocânter. Então aquela área de entesite que nós vimos no exame de ultrassom, era exatamente dessa região do grande trocânter. Às vezes o doente ele tem dor na parte lateral do quadril e fica fazendo um atrito entre esse trato iliotibial e esse grande trocânter. O trato espessa nessa região e às vezes você tem líquido inflamatório entre o osso e a superfície do trato iliotibial. Um outro local em que você pode ter um processo também de alteração da êntese é na origem do tendão reto femoral. O tendão reto femoral, ele se origina ali, olha, acima do acetábulo, onde eu tenho essas imagens pontudas de calcificação. Na verdade, são ossificações da inserção do tendão reto femoral. Isso está, em geral, associado a pacientes na faixa etária adolescente, pediátricos, que porventura fazem algum tipo de lesão avulsiva do tendão. O tendão ele se separa, a êntese se separa do osso bicondral, e como sequela fica uma ossificação, uma calcificação dessa êntese que ficou separada do osso subcondral. Então isso é uma sequela de uma avulsão do reto femoral, tanto à direita como à esquerda. São imagens de ressonância magnética, começando ali no alto à esquerda, 1, 2, 3 e 4. Né? Então a seta vermelha, olha, apontando uma das cabeças de inserção do reto femoral, que é essa cabeça que se encontra calcificada aqui. Então a seta vermelha mostrando, olha, lá no 1, ainda fora da inserção, da inserção proximal. O 2, olha, já se encaminhando ali para aquela porção lateral do acetábulo. O 3 já quase inserindo e o 4 inserido totalmente. É ali que eu tenho a avulsão e a ossificação desse tendão que se insere naquela região. Esse tendão também é passível de estudo pela ultrassonografia. A gente vê ali à direita um corte no plano sagital,
e à esquerda um corte no plano transversal, achurados em vermelho. Então, pelo ultrassom, eu também consigo ver essas cabeças de inserção do reto femoral. E para finalizar a aula, eu gostaria de tecer alguns comentários sobre um local interessante em que eu tenho ênteses também, e aí eu vou utilizar fartamente esse conceito de entesite funcional, que é na superfície flexora dos dedos. Os tendões flexores dos dedos, eles são envelopados por uma bainha fibrosa. Então, você tem um tendão e tem uma bainha em torno que protege esse tendão. E essa bainha, ela se encontra espessada em alguns pontos, né, do trajeto do dedo, justamente para estabilizar esse complexo flexor. Porque se você não tivesse essas áreas de espessamento, o tendão flexor, quando você fizesse os movimentos de flexão e extensão, ele ia se encontrar totalmente frouxo ali, totalmente instável. Então, o que dá a estabilidade do tendão em relação ao osso são as áreas de espessamento da bainha, como eu vejo aqui, por exemplo, nessa imagem no plano sagital. Esse A1, Pulley, A2, A3 e A4 e A5 são áreas de espessamento da bainha em torno do complexo flexor. Os tendões flexores são esses em verde e em amarelo, né? E em cinza eu tenho o metacarpal e as falanges proximal, média e distal de um dedo. Então, o que dá essa estabilidade dos tendões flexores no dedo é exatamente essas áreas de espessamento da bainha. E, curiosamente, essas áreas de espessamento da bainha são compostas de fibrocartilagem. Então, eu tenho uma fibrocartilagem ali, exatamente nessa bainha. E da mesma maneira que eu tenho a fibrocartilagem nessa bainha, eu também tenho fibrocartilagem, teoricamente, na superfície óssea das falanges e do metacarpal, em contato com essas áreas de espessamento da bainha fibrosa dos flexores. Então, esses locais, esses pulleys, essas polias, esses espessamentos da bainha flexora, também são considerados como ênteses flexoras dos dedos, né? Então é passível de encontrar processos de entesite nos locais de espessamento dessa bainha, onde ela se encontra estabilizando os tendões flexores, já que existe fibrocartilagem. Uma lesão bastante comum dessa fibrocartilagem espessada da bainha flexora é o que nós chamamos de dedo em gatilho. Então o paciente ele dobra o dedo, ele faz a flexão, como esse doente fez, e o dedo não volta para o lugar. Ele às vezes é obrigado a puxar o dedo para ele voltar para o lugar, para a extensão normal dele. Por que acontece isso? Porque, eventualmente, essa polia, essa estrutura de espessamento da bainha fibrosa, ela se encontra anormalmente espessada e fica esgarçando o tendão, fica prendendo o tendão naquela localização, como nós vemos aqui na imagem de ultrassom. Em cima é um plano transversal comparativo, o lado esquerdo alterado com o lado direito normal. Embaixo é um plano sagital, comparando o lado esquerdo anormal e o lado direito normal. Observem em vermelho essas áreas pretas, escuras, espessadas ali perto do tendão, é exatamente a polia que se encontra espessada. Lá no alto à direita, compara o lado esquerdo com o lado direito. Olha como é que aquela área espessada vermelha eu não vejo do lado direito. Então, a polia daquela região ela se encontra espessada e fica prendendo o tendão naquela localização. É o que dá o dedo em gatilho. Um outro caso aqui, que eu tenho espessamento dessas polias, é o dedo 4. E eu tenho duas polias, a polia A2 em cima e a polia A1 embaixo. E as duas, olha, se encontram espessadas. Esse doente provavelmente ele tem sintomas de dedo em gatilho consequente ao espessamento dessas polias, dessas ênteses, na verdade, né? São áreas de êntese no lado flexor dos dedos. Outro tipo de lesão que eu encontro nessas ênteses é a formação de cisto. Então, essas ênteses podem se degenerar e eu tenho um conteúdo líquido consequente a essa degeneração. Então, eu tenho em vermelho, embaixo um plano sagital, em cima um plano transversal, a área dos tendões, em vermelho, e aquela área escura, aquele preto ali, aquela bola preta, é exatamente um cisto que se encontra no local da polia
flexora deste tendão. É um outro tipo de lesão que eu encontro nessa êntese. É interessante porque nos doentes que têm artrite psoriática, que é uma doença inflamatória em que eu tenho comprometimento das ênteses, essas polias também podem se encontrar comprometidas, já que elas têm fibrocartilagem. Então eu tenho aqui 4 imagens no doente com artrite psoriática, e as setas brancas, elas apontam, olha, aquela linha preta, meio cinza escura às vezes, apontado pelas setas brancas, é exatamente a imagem da polia. E essas polias, nesse paciente com artrite psoriática, elas se encontram alteradas, né? Notem que tem uma faixa branca em torno da polia, tem uma área de espessamento periligamentar, e as próprias polias, elas têm um sinal alterado, uma cor alterada ali. Aquele cinza meio atenuado, isso não é o aspecto normal da polia. O aspecto normal dela seria próximo do que a gente vê naquela imagem lá no alto à esquerda, naquela cabeça de seta. Então, aquela base ali da cabeça de seta seria uma imagem da polia próximo do normal, e as setas, elas apontam o aspecto alterado dessa polia flexora desse dedo em paciente com artrite psoriática. Então, eu posso ter entesite nessas localizações. Esse vermelho é o complexo tendíneo flexor, é o tendão flexor, e em volta dele eu tenho as polias alteradas. Uma outra consequência disso é que aquela bainha que eu comentei, que fica em torno do tendão flexor, ela pode também se inflamar, ela pode também se distender pelo processo inflamatório. A bainha, na verdade, ela funciona como se fosse aquelas bursas retrocalcâneas do tendão de Aquiles. Lembra que o tendão de Aquiles ele se alterava, ele se espessava, às vezes tinha um Doppler positivo em volta do tendão, a gordura se infiltrava e a bursa retrocalcânea ela também estendia, acompanhando a alteração primária da êntese, dentro daquele conceito de complexo sinóvio entesial. Então a mesma coisa acontece aqui no tendão flexor do dedo. Você tem alteração da êntese, que é aquela polia, e a bainha flexora que se encontra em torno do tendão, ela pode também estar inflamada, distendida, como se vê aqui, à direita no plano transversal e à esquerda no plano coronal da mão. Então, as setas do lado esquerdo mostrando aquela seta pequenininha mostrando um tendão alterado, um tendão flexor, e as setas brancas mostrando a bainha distendida pelo processo inflamatório, né? Você tem impregnação do meio de contraste ali, do gadolínio ali. No lado direito, a mesma coisa. A seta branca mostrando, olha, o tendão no meio e em volta dele a bainha toda inflamada, toda infiltrada, toda impregnada pelo meio de contraste, em virtude de uma tenossinovite, que é o termo técnico para quando você encontra inflamação da bainha em torno de um tendão. É um processo de tenossinovite. Isso é comum em artrite psoriática. Uma outra imagem do paciente com artrite psoriática, mostrando, olha, imagens de ultrassonografia. O Doppler, ele se encontra, olha, francamente positivo em torno daquelas áreas de polia flexora, né? Então, tem uma entesite, a polia se encontra espessada, e o Doppler positivo, muito francamente positivo, em torno da êntese alterada. Bem, pessoal, eu procurei passar nessa aula, durou mais ou menos 1 hora, os conceitos fundamentais, primeiro, do que é êntese, então vocês conseguirem entender o que é uma êntese tradicional e o que é o complexo do órgão êntese. Eu procurei passar também o entendimento do que é a chamada entesite funcional, em que você não tem a inserção do tendão, mas tem um tendão que passa adjacente ao osso, numa área de deflexão, e ali uma área de atrito, e que eu posso ter processo inflamatório também. Outros locais de entesite funcional a gente viu nesses últimos slides aqui, na região dos dedos, né? Diversos locais ali são locais de entesite funcional, porque você não tem uma estrutura inserida ali. Você tem uma estrutura que se encontra adjacente ao osso e que pode ser inflamada em virtude da presença da fibrocartilagem, né? Então, procurei passar aqui os aspectos fundamentais para entendimento do que é êntese, do que é entesite e do que é entesopatia. Esses conceitos são importantes para a segunda parte da aula, que vai ser uma parte mais curta, que eu vou falar
por que na febre chikungunya eu encontro esse aspecto também de entesopatia, né? Como é que ao longo do tempo, na pesquisa que eu vim fazendo em febre chikungunya, eu notei algumas coisas estranhas que depois eu concluí que era exatamente o comprometimento das ênteses nos pacientes com febre chikungunya.